On the outskirts of China's largest desert, the Taklamakan, and the discovery of new oil fields, super deep drilling has become the main way for us to increase production. Em uma busca incansável pelo conhecimento sobre a Terra e os segredos que ela esconde em seu interior, a China embarcou em uma ambiciosa empreitada científica. Uma equipe de cientistas e engenheiros está cavando um furo impressionante de 11 quilômetros no deserto, com o objetivo de estudar a estrutura e evolução interna do nosso planeta. Essa audaciosa iniciativa promete oferecer insights nunca antes alcançados sobre os mistérios que se escondem abaixo da superfície terrestre. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos os detalhes fascinantes dessa missão de escavação profunda, seus objetivos científicos e o potencial impacto que essa descoberta poderá ter na compreensão da geologia da Terra. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de descoberta científica que está pavimentando o caminho para uma compreensão mais profunda da própria natureza de nosso planeta. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, isso ajuda demais a nossa equipe. A China começou a cavar um buraco na crosta terrestre medindo 10.000 metros. De acordo com a agência de notícias Xinhua, os esforços para cavar o poço mais profundo de todos os tempos no país começaram 30 de maio na bacia de Tarim, localizada na província rica em petróleo de Xinjiang. Mas qual é a verdadeira razão por trás da expedição e quais podem ser os desafios pela frente? Vamos dar uma olhada mais profunda. Qual é a razão por trás dessa atividade? O projeto, de acordo com a agência de notícias Xinhua, representa um marco na exploração profunda da Terra na China, proporcionando uma oportunidade sem precedentes para estudar áreas do planeta nas profundezas da superfície. De acordo com a Bloomberg, no início de 2021, o presidente chinês Xi Jinping defendeu avanços na pesquisa de terras profundas, ao falar com os principais especialistas do país. Assim, esta missão pode ajudar os cientistas a descobrir minerais valiosos e recursos energéticos. Além disso, pode ser útil para avaliar os riscos de calamidades ambientais, como terremotos e erupções vulcânicas, segundo o relatório. O anúncio deste novo empreendimento surge poucos dias depois de o país asiático ter concluído a construção de uma plataforma offshore de perfuração de petróleo e gás de 12.000 toneladas para explorar depósitos geológicos de gás natural. Assim, segundo a Reuters, Pequim está importando uma quantidade recorde de petróleo bruto este ano devido à alta demanda. Como será a perfuração? Conforme relatado pela agência de notícias Xinhua, a broca tem uma profundidade projetada de 11.100 metros. Segundo o artigo, o maquinário pesado de 2.000 toneladas perfuraria a terra, penetrando em 10 estratos continentais, ou camadas de rocha. A perfuração também pretende atingir o sistema Cretáceo, que possui rochas que remontam a 145 milhões de anos. O furo está sendo construído na bacia do Tarim, que, segundo a britânica, é uma grande depressão drenada pelo rio Tarim. O deserto de Taklamakan, o maior deserto da China, está localizado no meio desta bacia e cobre 342.000 quilômetros quadrados. Segundo a agência de notícias Xinhua, o poço está localizado no interior do deserto. Dessa forma, perfurar um buraco tão profundo na crosta terrestre não será fácil devido ao ambiente de solo hostil e condições subterrâneas complicadas na bacia de Tarim. Sun Jinsheng, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, disse à agência de notícias Xinhua sobre as dificuldades do projeto. A dificuldade de construção do projeto de perfuração pode ser comparada à dificuldade de construir um prédio. Será o buraco mais profundo de todos os tempos? Embora cavar um buraco de 10 quilômetros seja ambicioso, não é o buraco mais profundo feito pelo homem na Terra. O buraco mais profundo feito pelo homem na Terra é o poço russo superprofundo Kola.
A estrutura de 12,2 quilômetros é tão profunda que os moradores locais juram que podem ouvir os gritos das almas torturadas no inferno. Os soviéticos levaram quase 20 anos para concluí-la. Apesar disso, não chegaram ao fundo da Terra. Na verdade, a broca ainda estava a apenas 1/3 do caminho entre a crosta e o manto da Terra quando o projeto foi interrompido, em meio ao caos da Rússia pós-soviética. A operação de perfuração começou em 1970 e o furo foi concluído em 1989. De acordo com um relatório da BBC, a operação teve que ser interrompida em 1992, quando a temperatura atingiu 180 graus, o dobro do mercúrio previsto naquela profundidade. Assim, segundo o artigo, o laboratório foi fechado 3 anos depois devido ao colapso da União Soviética e à falta de fundos para tais programas exploratórios. O poço superprofundo de Kola não é o único buraco desse tipo na Terra. Durante a Guerra Fria, houve uma corrida entre as superpotências para perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre e até para alcançar o manto do nosso planeta. Disputa. Os Estados Unidos foram os primeiros a tentar explorar essa fronteira profunda. A iniciativa partiu da famosa American Miscellaneous Society no final dos anos 1950. O grupo informal era formado por expoentes da comunidade científica dos Estados Unidos. A ideia de perfurar a crosta terrestre até o manto foi chamada de Projeto Moholy, em homenagem à descontinuidade de Mohorovičić, ou descontinuidade M, que separa a crosta do manto. Em vez de perfurar um buraco muito profundo, a expedição dos Estados Unidos decidiu fazer um atalho pelo Oceano Pacífico a partir de Guadalupe, no México. A vantagem de perfurar o fundo do oceano é que ali a crosta terrestre é mais fina. A desvantagem é que as áreas mais finas da crosta geralmente são onde o oceano tem a maior profundidade. Empreitada soviética. Os soviéticos começaram a perfurar o Círculo Polar Ártico em 1970. E, finalmente, em 1990, o Programa de Perfuração Profunda Continental Alemã, KTB, teve início na região da Bavária e finalmente perfurou 9 quilômetros. Mas, assim como na missão à Lua, havia um grande desafio. As tecnologias necessárias para o sucesso dessas expedições tinham que ser construídas quase do zero. Quando, em 1961, o Projeto Moholy começou a adentrar o fundo do mar, a perfuração em águas profundas para petróleo e gás ainda não existia. A exemplo do posicionamento dinâmico, que permite que um navio-sonda permaneça sobre o poço sem se movimentar. Em vez disso, os engenheiros tiveram que improvisar. Eles instalaram um sistema de hélices ao longo dos lados de seu navio de perfuração para mantê-lo estável sobre o buraco. Um dos maiores desafios enfrentados pelos engenheiros alemães foi a necessidade de perfurar um buraco o mais vertical possível. A solução criada por eles se tornou atualmente a tecnologia padrão nos campos de petróleo e gás do mundo. O que ficou claro para os russos foi que você tem que perfurar o mais vertical possível. Caso contrário, você aumenta o torque nas brocas e torções no buraco, diz Uli Harms. Assim, a solução foi desenvolver sistemas de perfuração verticais. Estes são agora um padrão da indústria, mas foram originalmente desenvolvidos para o KTB e podiam perfurar até 7,5 quilômetros abaixo da terra. Então, nos últimos 1,5 a 2 quilômetros, o buraco estava fora da linha vertical por quase 200 metros. Mas todas essas expedições terminaram com certa frustração. Houve falsas partidas e bloqueios. Outro desafio foram as altas temperaturas que o maquinário encontrou no subterrâneo profundo, o custo e a política. Tudo isso interrompeu os sonhos dos cientistas de perfurar mais fundo e quebrar o recorde de buraco mais profundo já cavado. 2 anos antes de Neil Armstrong caminhar na Lua, o Congresso dos Estados Unidos cancelou o financiamento para o Projeto Moholy quando os custos se afastaram do previsto. Os poucos metros de basalto que eles conseguiram trazer custaram para os cofres públicos cerca de $40 milhões,
ou 160 milhões de reais em valores atuais. Então, foi a vez do poço superprofundo de Kola. A perfuração foi interrompida em 1992, quando a temperatura chegou a 180 graus. Foi o dobro do esperado para aquela profundidade, e uma perfuração mais profunda não era mais possível. Após o colapso da União Soviética, não havia dinheiro para financiar esses projetos, e 3 anos depois, a instalação inteira foi fechada. Agora, o local abandonado é um destino para turistas aventureiros. O poço alemão foi poupado do mesmo destino. A enorme perfuratriz ainda está lá, uma atração turística hoje, mas o guindaste apenas serve a instrumentos de medição. O local se tornou um observatório do planeta, ou até mesmo uma galeria de arte. No local do poço, em 2013, a artista holandesa Lotte Given decidiu fazer um experimento. Ela levou para baixo um microfone protegido por um escudo térmico, captando um som profundo e estrondoso que os cientistas não conseguiram explicar. Nas palavras dela, ela afirmou: "O som me fez sentir muito pequena. Foi a primeira vez na minha vida que essa grande bola em que vivemos veio à vida e parece assombrosa." Algumas pessoas achavam que soava como o inferno, outras que podiam ouvir o planeta respirar. Em explicação ao fracasso, os cientistas também levantaram um ponto, dizendo que o plano era para perfurar mais profundamente do que os soviéticos, mas que não foi possível chegar à fase permitida de 10 quilômetros de profundidade durante o tempo e recurso que tiveram. Pois, onde estávamos perfurando era muito mais quente do que onde os russos estavam. Assim, ficou muito claro que seria muito mais difícil a missão continuar mais fundo. Por fim, em conclusão, nas palavras de Uli Harms, do Programa Internacional de Perfuração Científica Continental, continuar essas expedições requer uma quantia significativa de dinheiro. No final, é realmente uma questão de custo. Essas expedições são extremamente caras e, portanto, difíceis de repetir. Eles podem custar centenas de milhões de euros, e apenas uma pequena porcentagem será realmente para as ciências da Terra. O restante será para desenvolvimento tecnológico e, claro, operações. O dia em que todos esses obstáculos serão superados e a humanidade poderá eventualmente explorar o manto da Terra ainda parece distante. Os cientistas, por outro lado, estão otimistas. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que a China finalmente conseguirá explorar o manto da Terra? Será que o real interesse da China por trás desse projeto é se tornar a maior potência mundial? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.